Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal daquilo que se passou do ponto de vista económico e político. Também sabe que semanalmente estão comigo o Jorge Marrão, à minha esquerda, e o Jaime Nogueira Pinto, à minha direita, e hoje, na sequência do que já começámos há 2 semanas, temos um novo convidado, aliás é o mesmo de há 2 semanas, que é o Nuno Poças, só que hoje está connosco no estúdio, a quem eu quero agradecer a sua presença. Ora bem, o que é que temos para si esta semana? 2 coisas divididas entre a atualidade nacional e internacional. Na nacional temos uma nova sondagem que parece apontar para resultados mais claros e temos também a situação no Partido Socialista. A nível internacional temos a condenação da senhora Marine Le Pen por um tribunal em França. Eu vou começar precisamente por coisas cá do Burgo. Jorge Marrão, o que é que te diz a sondagem, esta mais recente? Eu julgo que as pessoas da AD devem estar eufóricas porque a sondagem mudou um pouco o panorama que vinha assustando no passado, que basicamente era um empate técnico, e aquele teatro todo que foi feito e que nós todos assistimos, um bocado indecoroso, que se passou no Parlamento. Degradante. Aquele teatro que, contrariamente ao que se calhar as pessoas da AD querem dizer, foi desenhado pelo próprio Luís Montenegro quando pôs a moção de confiança e, portanto, não sabia o que era e, portanto, quis fazer este teste. Agora, como é que nós podemos ler isto numa lógica, se quer, de curto prazo e de longo prazo? Do longo prazo, o que eu observo é que nada muda. Nada muda porque o regime continua no impasse, porque, obviamente, a não ser que se caminhe naquela ideia que eu acho que vai ser pedida do voto útil e do voto da maioria absoluta, o PSD vai ter que ir para os braços do PS ou vice-versa, dado que fez o não a não ao Chega. Portanto, de longo prazo... E se tiver maioria com a IEL? Mesmo a maioria com a IEL, eu julgo que isso não é pode ser um cenário que apareça, oxalá que ele aconteça na exata medida em que se calhar ficamos com um governo mais estável. Mas não é só mais estável, Jorge. Está um governo à direita e que pode fazer reformas. Sim, está bem, mas é um governo mais estável, mas terá sempre a oposição, se quisermos, do Chega numa linha muito diferente, e um conjunto de reformas têm que ser feitas com o Partido Socialista. E, portanto, o regime tem aqui um tema para resolver, que é, no fundo, a luta que está neste momento no PS entre os pedronistas e os costistas. Costistas querem voltar à ideia do Bloco Central, do Centrão, e, portanto, criaram, e o PSD foi nesse engodo das linhas vermelhas. Daí o distanciamento de Medina em relação a Pedro Nuno Santos. Claramente o distanciamento de Medina, e, portanto, isso é um péssimo sinal até para a reforma do país, porque, no fundo, é voltarmos atrás. Do país ou do PS? Não, do país, porque é voltarmos atrás. Porque o país vai precisar de um PS que perceba que a sua função... Aliás, eu vou tentar recordar-me, quando Pedro Nuno Santos fez o discurso da derrota com Luís Montenegro, eu achei que pela primeira vez tinha sido um líder da oposição que tinha feito um discurso razoável. Enganaste, eu também. Que o discurso qual era? Governa quem ganha e vai para a oposição quem tem que ser oposição. Sim. Passado pouco tempo, o que foi feito, toda a tropa costista, o que foi tentar mais ou menos condicionar o PSD e cada vez mais o PSD... E condicionar Pedro Nuno Santos também. E condicionar Pedro Nuno Santos. E, portanto, a luta está o condicionamento do centro. O PSD, de forma, obviamente, percebe-se, instinto de sobrevivência pura, quer manter o regime como ele está, porque, no fundo, não sabe que não o consegue reformar. Não consegue reformar porque à direita até o Chega e à esquerda tem este PS. Portanto, vai fazer aquilo que fez nestes últimos meses, que basicamente foi distribuir dinheiro, foi anunciar que vai fazer obras, não resolveu problema nenhum em concreto e, no fundo, nós vamos chegar às eleições a 18 de maio, em que parece que vem aí a solução do país. A pergunta é, não é dito qual é a solução que querem apresentar, então nós vamos votar naquilo que eu acho que as pessoas estão a votar e que faz sentido, que é as pessoas, na ausência de governo e de vazio, vão votar
naquele que lá está, porque o outro já demonstrou que não servia. Portanto, é uma espécie de um voto... não é um voto negativo, é um voto... Resignado. De resignação. É um voto de resignação em que as pessoas percebem que o país não pode deixar de ter E governação. porquê é que achas que isso acontece? Porquê é que acho que isso acontece? Sim. Porque o país está inundado do Estado, está inundado da forma como têm sido geridos os negócios públicos nos últimos tempos, está inundado de uma dependência que as empresas têm em relação ao Estado, e, portanto, as empresas com essa dependência do Estado também não são uma fonte, se quisermos, de contrapoder, e, no fundo, a política torna-se o que nós estamos a assistir. Basicamente, é um teatro... Então porquê é que os eleitores sabem que isso existe, porquê é que hão de votar de maneira diferente? Não, os eleitores votam com o panorama político existente. Claro. Demonstraram. Nós temos que. Este desgaste que o PSD quer fazer à direita, no caso do Chega, e no caso do PS, que obviamente o PS é uma luta interna, portanto eu vejo que é difícil para o próprio Luís Montenegro fazer alguma coisa nessa área política. Este desgaste é um desgaste do que eu chamo normal do Bloco Central, que quer voltar a ter o protagonismo que teve. Quando a direita toda junta podia ter tido a capacidade de ter feito as reformas que desistiu de fazer. Mas eu há bocado perguntei-te se com uma direita no poder, com maioria, fazer reformas, tu dizes que não. Ou tu achas que as reformas só acontecem se Chega lá estiver? Não, as reformas acontecem... Não, é muito evidente. Por 2 ou 3 horas de razão. Mas espera aí, o que é muito evidente? Vamos lá tornar as coisas claras. Imagina que a Iniciativa Liberal e o PST têm a maioria absoluta de deputados. Mais de 116 Mas deputados. é isso que eu estou a dizer. Essa maioria absoluta tem uma maioria sociológica e uma dependência em relação ao Estado. A ideia que a Iniciativa Liberal, como junior party, de uma coligação com o PSD, vai ter força para fazer uma reforma do sistema económico não é crível, quer dizer, não é credível. Eu percebo isso, E, mas portanto, porquê é que tu achas que com o Chega faria diferença? Não estou a dizer que o Chega fazia diferente. É essa a minha dúvida. O que eu estou a dizer é que a liderança... É que eu acho que o país não quer mudar já. Não. Seja com o Chega, ou seja com o PS, ou seja o que for. O drama é esse. O país... Está bem, mas isso é o resultado... Portanto, se calhar nós temos que olhar para outras soluções. E pensarem, porque o regime está bloqueado, como tu dizes. O que estamos aqui a ver, eu sinceramente tenho as maiores dúvidas como eu iria com o Chega e com a Iniciativa Liberal o PSD, reforma o país. Camilo, eu sobre a política vou talvez recordar que todos os atores políticos, quando foi o debate da moção de confiança, vieram dizer aquilo que eu disse aqui, que o espetáculo era indecoroso. Mas nenhum deles foi capaz de dizer que eu próprio sou ator do teatro indecoroso. Estavas à espera disso, coisa diferente. Mas essa é que é a parte. Por isso, quando eu faço a crítica a Luís Montenegro, é porque ele diz que quer reformar o país, mas ele próprio participa na não reforma do país. É nesse sentido que eu acho que o PSD não tem essa força, porque a forma como nasceu na política... Tu estavas a dizer, que eu acho que tens razão, que nós vamos votar sem saber ainda em que vamos votar. Porque nenhum deles aparece com soluções... claras em relação ao que quer para o país. Eu, olha, não vi o PSD, programa do PSD da AD, ainda não vi o do PS e também não vi o do Chega, bom, para falar dos outros que não contam para nada. Mas enfim, olhando para estes partidos, nenhum deles ainda propôs soluções claras para o país. Mas Estás a ver? Por isso é que eu digo que eu acho que a minha dúvida como cidadão e eleitor é se que todos estes juntos, tirando o PS, conseguiriam reformar coisa alguma. Ainda não percebi. Por isso é que grande parte da política mais ou menos vai-se dirigindo à ideia do homem providente. A liderança faz diferença. O Partido Republicano de Trump não é igual ao Partido Republicano de um outro qualquer presidente. É o mesmo partido. O que as pessoas estão a discutir, por isso é que é muito estranho, nós quando discutimos os partidos, ainda por cima, num regime presidencial que tem os partidos, em que basicamente as oposições são abafadas, o que nós estamos a discutir é a capacidade da liderança. E o que nós estamos a avaliar, e isso Luís Montenegro tem razão, quando diz, vocês quando votarem não se esqueçam que estão a votar em mim. Estão a votar em mim com as minhas circunstâncias. E, portanto, as pessoas têm que decidir, não é no PSD.
Porque o PSD de Rui Rio não é exatamente igual ao do PSD de Luís Montenegro, como não era igual ao PSD de Pedro Passos Coelho. Claramente. E, portanto, quando os partidos falam na sigla PSD, eu digo, calma, eu olho para o PSD como partido, mas tenho que ver qual é o líder em exercício. E eu, já disse isto, vou continuar a dizer publicamente, não acredito que a forma como Luís Montenegro se apresentou às eleições, a forma como geriu durante os 11 meses e a forma como conduziu, que ele tem essa capacidade reformista. Aliás, a ideia que vai fazer reformas é só na ideia, porque na prática não teve nem instrumentos políticos no Parlamento, nem instrumentos do ponto de vista económico. Portanto, para mim isso é evidente. Mas sabes qual é a minha dúvida? É se o país quer reformas. Porque como nós vimos, no tempo da Troika havia uma maioria e havia até um programa de imposto exterior. E nós não as fizemos, tirando uma ou duas que entretanto até já foram corrigidas, quando o PS lá esteve. Mas enfim. Nuno, o que é que achaste das sondagens? Olá a todos, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu acho que as sondagens são aquilo que se estava mais ou menos à espera. E acho que a aposta também passaria um bocadinho por aí. A aposta do PSD e de Luís Montenegro passaria um bocadinho por aí, ou seja, na tentativa de encontrar um momento ideal em que de facto se podia tentar reforçar a maioria que existia, porque era muito curta, ou então eventualmente, enfim, não atingindo o patamar da maioria absoluta, pelo menos reforçar a maioria de tal maneira que provocasse uma alteração na liderança do PS que fosse de alguma maneira mais simpática para com aquela governação. Portanto, nós, na verdade, estamos aqui a falar de uma espécie de um bloco central, ainda que mais ou menos informal, mais ou menos encapotado, que, enfim, que não seja propriamente um acordo direto de governação, mas que seja, no fundo, aqui o elemento estabilizador da situação. E eu acho que aquilo que estavam a dizer, na verdade, esse talvez seja aqui o grande problema. Eu não acho que o Luís Montenegro tenha alguma vez anunciado sequer a vontade de fazer reformas. Ou seja, isso eventualmente foi um tema que foi levantado nas eleições há um ano, aqui e ali, eu acho que talvez mais por tática eleitoral do que propriamente por outra coisa, porque era preciso também ganhar votos à direita, etc. E o discurso agora é diferente. O discurso é diferente porque em Portugal, mas eu concordo com essa ideia. Eu acho que é muito difícil alterar, seja o que for, por uma razão muito simples. Primeiro, se calhar vamos voltar aqui um bocadinho atrás. O país já teve aqui, se calhar, 3 ou 4 grandes momentos em que podia ter feito essas, e em alguns casos até fez, algumas reformas, algumas mudanças no sentido de, enfim, desenvolver a economia nacional, etc, etc. O primeiro grande momento talvez não tenha corrido particularmente bem, até pela circunstância até constitucional que se vivia na altura, portanto, falar da primeira AD. A segunda, que se dá na verdade em 87, depois da adesão à Comunidade Europeia, quando na verdade... Quando o Cavaco consegue... Quando Cavaco Silva percebe que, primeiro, que o país tinha obrigatoriamente que fazer aquelas reformas, até por força por imposição externa, no fundo. E esse é talvez aqui o elemento que faça alguma diferença. Em 85, o elemento reformador da política nacional não era Cavaco Silva. Pois não. Em 87, sim. E, portanto, a partir de 87, todo o espaço à direita do PS praticamente foi consumido pelo cavaquismo, e que depois levou até uma reformulação do próprio programa do partido em 91, etc., que se aproximou muito mais das tendências mais liberais do CDS, já não de 91, mas de uns anos antes. Entre 2011 e 2015 nós também tivemos algum impulso reformador que também foi provocado por influência externa. A questão é que, apesar de tudo, entre 2011 e 2015, enfim, há uma conjuntura um bocadinho diferente por causa da bancarrota, mas eu acho que este modelo de inspiração que Luís Montenegro tem, até no próprio Cavaco Silva, que surgia sempre na campanha, e até esta própria tentativa, no fundo, de tentar recriar o momento 87, eu acho que nós estamos muito longe disso. E não é porque Montenegro não é Cavaco, não é que existe acho um que seja por aí. À direita ocupado pelo Chega, e é difícil ir lá buscar. Existe um espaço à direita ocupado pelo Chega, certo, é verdade, mas o país também não é o mesmo de 1987.
nós temos mais ou menos 10 ou 11 milhões de pessoas, temos 3 milhões e meio de reformados e pensionistas, temos 1 milhão de funcionários públicos, temos 600 ou 700 mil desempregados, temos 1 milhão de pessoas abaixo dos 18 anos que não votam. Portanto, nós estamos a falar da esmagadora maioria do país e, portanto, isto obviamente não é estanque, não quer dizer que não haja reformados, obviamente, que não desejem reformas, que não votem mais à direita, isso existe. A questão é que o produto que é vendido, mesmo à direita, tem que ser necessariamente, isto só do ponto de vista meramente eleitoral, no sentido do sucesso do resultado das eleições. O produto não pode ser muito diferente do produto que foi vendido pelo PS entre 2015 e 2024. Por esta razão muito simples. O próprio Chega, que surgiu inicialmente como um partido que até tinha um programa económico bastante liberal. Já nem se ouve falar disso. Isso acabou tudo. Portanto, até se ouve falar é apoiar interventores na TAP e coisas do género. Exato, a visão do Chega. Eu acho que aqui a grande diferença é quais é que são os partidos estatistas e não estatistas. E a esmagadora maioria... Eu já não encontro nenhum que não seja estatista. Pronto, podemos aqui falar depois de nuances, não é? Há uns que são mais e há outros que são menos. É verdade. Agora, o PSD e o PS neste momento têm muito mais a ver um com o outro. Agora, o PSD está pronto para governar com quem for preciso. Está pronto para governar com o PS, está pronto para governar com a Iniciativa Liberal, só não está pronto para governar com o Chega porque neste momento, quer dizer, as próprias relações e a própria construção... Isso é que é dramático. Pois é um drama, mas é o que é. Claro, isto não é uma novidade. Claro. É o bottleneck, é o engarrafamento, o gargalo da garrafa que o regime tem. Pois, mas não é uma novidade. E o PSD também tem este problema. O Jorge estava a falar do Partido Republicano dos Estados Unidos, que enfim varia. O Partido Republicano não variava muito em função das suas lideranças. Mudou agora, talvez até para se transformar noutra coisa que não o Partido Republicano. Claro. O Partido Romney, McCain, Bush, Reagan, enfim, etc. Enfim, as lideranças alteram sempre qualquer coisa, mas o partido tinha uma linha que era mais ou menos comum a todos e hoje em dia é bastante diferente disso. O PSD não, o PSD de facto tem esse problema, porque o PSD vai das opções inadiáveis ao pacismo, se quiser, à social-democracia reformista, até ao neoliberalismo. Portanto, isto muda muito, é tudo muito variável. Mas na verdade eu acho que o PSD nunca se soube afirmar como e nos últimos anos perdeu muito isso, sobretudo desde 2017 nunca se afirmou realmente como alternativa à direita, alternativa não socialista ou alternativa não estatista até se quiser, se calhar a expressão é melhor, e por uma razão muito simples, porque é preciso ganhar eleições, os partidos servem para isso. Jaime, eu acho que, enfim, eu vejo muito pouco na televisão só vejo filmes e geralmente filmes antigos. Revejo, aliás, e cowboys e coisas assim. Mas vai lá comentar. Vou lá comentar, pois, porque quando precisam de uma certa alternativa, não direi... Como diria o fascista de serviço. Mas é um bocado isso. Fascista de serviço. Foi o Jaime, eu uma vez estava a falar, eu sou amigo de Jaime Gama. A esquerda no seu melhor. E gosto muito do Jaime Gama. Com eles é fascista. Somos amigos há muitos anos. E um mas dia... Jaime Gama é um tipo sério. Estava a conversa, é seríssimo, é uma pessoa... Gosto muito dele. Eu também gosto muito dele, é uma pessoa, além disso, contrasta com o geral da classe política portuguesa, porque é uma pessoa que tem cultura histórica, tranquilo, seríssimo, nunca esteve metido em histórias de negócios ou corrupções ou coisas dessas. Mas somos amigos há muitos anos. E um dia eu disse-lhe esta coisa do fascismo, que estávamos a falar, e eu disse-lhe, ele nessa altura ainda estava na política, eu disse, não, eu até vos dou jeito, porque vocês, quando toda a gente diz, não, é só a esquerda que vem, não sei o quê, vocês dizem, não, pá, então a gente até o Jaime Nogueira Pinto vem à televisão, a gente dá-lhe espaço, portanto, eu sou fascista de serviço. Eu já me gava com aquela voz dele assim pontuada e tranquila, disse, não, você é um patriota que percebeu o mundo moderno. Eu disse, olha, vou pôr isso nos meus cartões de visita. Mas sabe qual é a tradução, desculpa, qual é a tradução de hoje? Hoje só que está na comunicação tradicional, quem for do PS ou da área da esquerda, ou for anti-Chega.
Anti-Chega e anti-Trump. Hoje é mais importante ser Anti-Chega e anti-Trump. anti-Trump. Portanto, o regime tem que se sabe dizer, como funcionar. tem que se dizer hoje não que o Trump é o Hitler e a democracia nos Estados Unidos está a acabar. Por isso é que a direita tem dificuldade hoje em comentar. A direita que está no PSD tem dificuldade em fazer o comentário político, porque como quer ser anti-Chega para ir atrás do regime, fica baralhada, está ali no meio. Por isso é que é interessante ver desse ponto de vista do que é como o regime funciona. Quando foi o debate, às tantas o Ventura diz ao Montenegro: então, mas você disse que ia viver com o PS, então agora eles que votem a favor contra a moção de confiança, entregue-se a eles. Portanto, esta paradoxo o PSD vai ter que viver. Mas Jorge, desculpa, há aqui uma coisa que eu concordo. É que a questão estatista liberal deixou de ser, acho eu, neste momento, mesmo internacionalmente, a grande divisão. A grande divisão hoje é globalistas e nacionalistas ou identitários. Eu acho que essa é a grande... E as grandes potências mundiais hoje foram tomadas, seja qual for o regime depois, uns são totalitários, outros são autoritários, mas foram todas tomadas pela facção nacionalista, inclusive os Estados Unidos. E isso está a gerar uma mudança, que é uma mudança de fundo, quer dizer, e nesse aspecto é que soberanista. Sim, eu chamo-lhe nacionalista. Soberanismo, sim, soberanismo foi uma coisa que se começou a chamar aos nacionalistas por causa da questão depois do patriota e do nacionalista, que é uma... Enfim, certo, mas já dei para esse peditório, porque eu acho que é a mesma coisa, mas pronto, enfim, porque por exemplo, o nacionalismo português sempre foi um nacionalismo defensivo. Aliás, nós temos uma coisa, enfim, temos um pioneirismo ideológico nesse aspecto interessantíssimo, que é a nossa Revolução de 1383-85, que é numa altura que os reis vinham de todo lado, quer dizer, importavam e exportavam, era como as batatas, o arroz, quer dizer, no século XIX a Alemanha ainda exportava reis, ainda exportou reis para vários sítios. Nós não quisemos um rei estrangeiro, é uma coisa muito interessante. Aquele período de 1383-85, nós devíamos, porque hoje de facto o mundo entrou nisso. Quer dizer, até porque a América, a facção globalista, digamos, os neoconservadores, de facto, agora parece-me que desapareceram, deixaram de ter poder. Que tinham tido poder continuadamente, de Carter para Reagan, depois para os democratas, para Clinton, mantiveram sempre ali uma linha. E desta vez perderam esse poder. E curiosamente o mundo, e mesmo a nível europeu, a gente está muito nessa... E o Chega, nesse aspecto, com todas as suas limitações, apanhou essa vaga. Ou seja, eu acho que, curiosamente, a força, hoje em dia, uma das forças do Chega, é representar em Portugal essa linha, que é uma linha importantíssima, que já está no governo numa série de países na Europa, e tem grandes partidos, não é? Na França, na Polónia, na Itália, etc. Portanto, aqui... Eu acho que essa... E depois há uma outra questão que eu acho que também é muito importante. Nós estamos completamente fora do tempo em termos de cultura política. Ou seja, a esquerda, que foi perdendo sucessivamente o poder, mas colonizou ideologicamente aquilo que a gente podia chamar a direita, pelo menos os que falam. Sim, sim. Porque durante muito tempo a esquerda, aquilo que tolerou foi a esquerda da direita, não é? Ou melhor, a direita da esquerda, que foi aquilo que esteve muitas vezes no poder. E mesmo nos partidos soi-disant da direita do sistema, e foi isso uma das razões também do sucesso do Chega, as pessoas de facto diziam as mesmas coisas em termos de valores políticos, usavam, e mesmo em relação à história de Portugal próxima, tinham exatamente as mesmas posições da esquerda. E isso também ajudou muito, é o tal problema do Chega, ir ter novos, que estávamos aqui outro dia a falar, e o Carlos Albuquerque estava a falar nisso, quer dizer, foi buscar novos eleitores ideologicamente, e depois também aos eleitores do protesto. E agora, lá está, e temos essa
tripartição, é um bocadinho como a França, temos a tal tripartição, o centrão, a direita, a esquerda que está completamente eleitoralmente a desaparecer, não é? Agora não sei se agora, o que é que agora vai ficar, não é? O livro agora. Os blocos, os Há de livros. ficar uma pequena percentagem do Bloco de Esquerda, PCP, e o livro vai passar os dois. É? Segundo a última sondagem, sim. É. Porque dá 3,4 à CDU, 2,7 ao Bloco e dá 5,5 ao livro. Também é curiosíssimo isso. 5,5, mas é com eles. Agora, portanto, nesse conjunto, não há dúvida que, de facto, o sistema está bloqueado, o regime está bloqueado nesse aspecto, porque eu também não vejo que o Chega desapareça, ou seja, que se dissolva numa espécie de AD, ou entre os... Não vejo que isso possa acontecer, até porque as tendências internacionais não são essas, e nós estamos, hoje em dia somos periféricos do ponto de vista enfim, económico e político, etc. Somos há 50 anos completamente periféricos, portanto, ou seja, vamos um bocadinho para onde os outros forem. Queria só, não é uma nota, até era mais uma pergunta. Eu percebo esta nova divisão, e acho que tendencialmente até concordo com ela. Não sei se Portugal está necessariamente aí. Isso fazia só porque me lembrei disto. O Chega propôs a determinada altura, não sei se a propósito das eleições do ano passado, que se fizesse um aumento de pensões que seriam pagas com fundos comunitários. Isto não é propriamente Mas posso responder? A coisa mais nacionalista, ou seja, no fundo, para um partido que ao mesmo tempo se quer afirmar pela via da soberania e do nacionalismo, sugerir que sejam outros países a pagar a segurança social. Eu acho que os adjetivos destas coisas não são neutros, porque levam-nos a alterar a interpretação da realidade. Se substituís a palavra estatista por situacionista, é diferente. O que os regimes hoje estão a ter de combate... O Chega não é situacionista, certo? Claro. É neste sentido, ou seja, primeiro se pergunta se há liberdade económica ou não em Portugal. Há liberdade económica ou não? Há. O problema é que essa liberdade económica criou um modelo económico e social que criou um conjunto de problemas à volta, dos quais essas pessoas, os situacionistas, que vivem dessa liberdade económica, não querem perder a mão. E é essa luta que se está a passar com o globalismo, é exatamente igual. A pergunta é, mas quem é que está contra a globalização? Ninguém, a não ser os que perderam com ela. Porque ganhamos todos. Mas ganhamos todos como? De forma desigual. Coisas concretas. Sim, mesmo assim é uma perda relativa, não é? Não, mas ganhamos todos. Ou seja, se olharmos para a estatística global, ninguém pode dizer que a globalização não foi a melhor coisa que aconteceu ao dito capitalismo combatido. Mas a globalização é uma coisa, o globalismo é outra. Certo, sim. A globalização é um fact of life. Sim, mas... Até dependeu muito mais de haver contentores, muitas vezes, que outras coisas. Quer dizer, dependeu de coisas concretas, de tecnológicas. E de opções políticas. Exatamente. Agora, o globalismo é uma doutrina que é pelo desaparecimento das nações, por uma espécie de governo mundial e essas coisas todas. A pergunta é, quando os jornalistas, numa crise política, se dirigem às empresas que só podem viver com estabilidade, a resposta que têm é o que a gente precisa é de estabilidade. Ora, quando o regime... Quer dizer, isto é óbvio, não é? Então é uma evidência. Eu, se estou bem na vida, para que é que me estão a criar aqui problemas? Agora a pergunta, eu acho que estamos a formular a pergunta ao contrário, é porque é que nós temos a crise política? E a crise política, eu julgo que nenhum governo, o caso, por exemplo, de Luís Montenegro, não queria criar nenhuma crise política. Agora, ele teve que criar, porque ele também percebeu que não estava a ter condições para continuar a governar, porque no fundo estava espartilhado. Sim. Portanto, às tantas dizem, desculpem lá, então vamos ver se resolvemos isto. E, portanto, eu percebo essa lógica política. A minha dúvida é, eu só não acho que isso seja, ou seja, que o propósito disso seja
governar no sentido em que se pretende reformar alguma coisa. Não, mas a questão acho que ele precisa, da reforma... precisa ter o caminho livre, mas não é para mudar nada. Exatamente. É por exercício de poder. Para ir ficando. Mas está bem. Ir ficando. Sim, exatamente. Nem sequer é para ficar, é para ir ficando. Mas aí todos os políticos, como leram Maquiavel, sabem que as boas intenções talemos-las sempre, a forma como chegamos lá, vamos ter que ir resolvendo isto. E resolver isto é ocupar o poder. Eu aí percebo, ou seja, ele não consegue ter uma ideia para Portugal e se não ocupar o poder é um bocado irrelevante. Então eu disse, eu primeiro ocupo e depois logo faço. E o problema aparece no contrato, porque esta ideia que está a nascer agora é que os políticos não podem mexer na vida das pessoas, porque as pessoas são intocáveis. E as pessoas não querem reformas. Para ler uma coisa, mas isso foi sempre assim. Não foi. Porquê? Porque as pessoas são sujeitas às reformas a partir do momento em que aparece um líder que diz, desculpem lá, mas isto está errado. Isto não vai funcionar. É óbvio que os regimes democráticos têm estas, e por isso quem defende regimes autoritários está no momento certo. Porque as pessoas percebem que o voto popular, em que cada um de nós tem um interesse específico na continuidade do regime, leva a que nós votemos naquilo que vai perpetuar esse problema. Eu digo, mas espera ali uma coisa, mas há um conjunto de pessoas que está a perder e nós não estamos a querer ver isso. Vai aparecer um político que vai dizer, não é assim que a coisa funciona. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. É sempre assim que acontece. Os regimes, quando são situacionistas, não vale a pena nós, quer dizer, não podemos fazer muita coisa, por natureza das coisas eles vão se degradando e portanto vão tendo. Nós já estamos há quantas eleições desde que Passos Coelho saiu? Temos de lembrar que já passámos por vários governos, porque nenhum deles teve coragem de dizer, a gente se calhar parou aqui um processo que não faz muito sentido. Mas o PSD, por razões obviamente, que é obviamente o partido fundador do regime e é a chaneira do regime. O PSD, porque entrou na lógica, eu lembro-me da entrada da lógica de Montenegro na política. Vamos reconciliar com os pensionistas. A pergunta é, mas até se os pensionistas fizerem parte do problema, reconcilio-me com eles? Porquê? É porque é assim que eu vou ganhar votos. Então não vais mudar nada. Porque se ali é o problema para a mudança. Não estou a dizer que o problema da solução do país seja os pensionistas. Jorge, deixa-me fazer-te uma pergunta. Imagina que tu eras candidato a primeiro-ministro, tu podias Nunca passar ao lado. isso porque... Não, vamos lá às hipóteses teóricas. Imagina que tu eras candidato a primeiro-ministro. Tu conseguias evitar, adereçar, desculpa lá, esta questão dos pensionistas? De quê? O não te dirigis aos pensionistas? Ainda mais se foste líder de um partido que ficou associado por maldades, como dizia o tipo do PCP, não é? O André Ventura agora sugere que a pensão mínima seja equivalente ao salário mínimo, não é? Portanto, Camilo, com toda uma escalada de aumentos de pensões que vem por aí. É que às tantas a pessoa tem um candidato a primeiro-ministro que está desligado da realidade. É difícil, não é? Mas qual realidade? A realidade que é os pensionistas e o peso que eles têm e, sobretudo, foram prejudicados durante o período da Troika. Camilo, não me obrigues a explicar o que é que se tem que dizer aos pensionistas porque eles nunca quiseram dizer. Eu lembro que uma vez... Jorge, eu também sei o que dizer... eu vou-te responder... Espera aí, vamos lá ver se eu não afundo aqui os planos, ok? Eu não te estou a dizer que estás errado, a questão não é essa. Eu também sei o que é dizer aos pensionistas. A questão não é essa. A questão é, se tu estás a tentar exercer política, tu consegues passar por cima desse grupo eleitoral que tem um peso significativo na sociedade? Não é isso, Camilo. Vamos contar a história como ela é, porque às tantas desvirtuamos isto. Quando a Troika chegou a Portugal, nós tivemos uma imposição externa que obrigou a corrigir muitas coisas. Mas toda a gente sabe isso. Não, está bem, mas Camilo... O problema é quem está na situação não gosta. É isso que estou a dizer. Camilo. Mas se eu... Isso é normal que não goste. Claro, como é óbvio. Se ele é prejudicado, não vai coisa. A pergunta é porque é que ele não percebe o problema que está a ter. Porque é que ele não quer perceber. E isto é muito fácil. Eu recordo-me, estava num projeto e foi uma vez uma visita à Alta Europa. E às tantas a discussão era sobre a questão dos jovens, que havia 30 e tal % de desemprego nos jovens. E às tantas estávamos a falar com o representante dos sindicatos, por acaso até eram as pessoas com bom senso, no sentido de que percebiam, gostavam de política, mas tinham bom senso, e esta dizia, é muito simples. Para quem estuda economia, tudo o que seja fricção de emprego tem a ver com uma coisa, que é direitos adquiridos. Porque se uma fábrica, de repente, precisar de ter mais pessoas e não tiver onde as ir buscar, tem um problema. Ou vai à imigração,
ou vai ao mercado de trabalho. Agora, o que é que acontece hoje? Porquê é que não há jovens empregados? Porque há um tema, é que despedir é muito caro. Então as empresas preferem ficar. Então você pactuou, quer queira, quer não, com a saída dos seus filhos. Não vale a pena dizer que a culpa é do regime político. Porque você, quando está a defender o seu direito, e acho que defende bem, não se esqueça que tem consequências para os outros. Ora, a arbitragem da política é a arbitragem entre interesses contraditórios. Não vale a pena. É o político. Por isso é que eu não sou nada favorável à ideia do político magnânime que diz que dá tudo a todos. Eu resolvo o problema dos pensionistas, eu resolvo o problema dos polícias, eu resolvo o problema dos médicos, eu resolvo o problema dos enfermeiros, eu resolvo o problema dos professores, eu resolvo o problema das empresas e digo, pá, espera lá, é uma coisa. Ainda tens contas alguma públicas coisa está errada. Tu não resolves o problema de todos. Tens que arbitrar os interesses da sociedade. Em nome do bem comum. Em nome do bem comum. Então diz o que é o bem isso comum. É que é o Tu problema. que Os bens comuns diferem claro, da perspectiva agora, ideológica. Eles querem definir o bem comum como um bem supremo que é tudo para todos, que é obviamente uma política Não socialista. Mas isso não funciona. Tipo de infantilização da sociedade, que no fundo aquilo não que as vale a pessoas querem pena. Eu não vou politicamente são enfrentar coisas os eleitores. Então o que é que estás lá a fazer? Tu não vais enfrentar os eleitores, o que é que tu queres? Queres o poder para exercer o quê? Contra os eleitores ou a favor dos eleitores? É a favor dos eleitores, mas se é a favor dos eleitores, tens que dizer aos que vão perder que eles vão perder. Não te iludas. Não querem dizer tudo a todos. Quando chega, vai atrás dessa conversa, entra no regime, está na luta do poder. Ora, esse é o impasse. Eu ter perguntado Cabelo, mas isso... onde é que tu vês reformas que chegam mas a chamada esta nova direita que apareceu, populista ou extrema-direita, ou que se quiser chamar, é mais ou menos toda assim. Toda assim. Não é liberal. Claro. Não é, isso, mas a questão do liberal não é liberal. Mas a questão do não é a questão liberal. do liberal. A questão do liberal eu acho que é mais complexa. A questão eu aqui acho é saber... a questão de ser liberal, a questão é ser pró-reformas económicas. Não é pró-reformas económicas. Há aqui um lado de infantilização da sociedade. Eu acho que é talvez até mais por isso, mais por aí, do que propriamente pela questão propriamente de infantilização. Sim. Que é, no fundo, nós esperamos, as comunidades acham que aquilo que esperam do poder político e dos governos são coisas boas. Sim, mas isso só pode haver coisas boas. Isso é o discurso, moderno. Nós chegamos ao cúmulo de cada vez se perspectiva uma recessão de 0,5%. O pessoal assusta todo e começa a inventar só as soluções para evitar uma recessão de 0,5%. E não devia ser assim, até porque a recessão tem uma vantagem que é limar as arestas dos problemas que foram tanto criados. Mas eu gostava também de ir à questão da Marine Le Pen e da condenação pelo tribunal. Já. Bom, eu estive a ver e a coisa mais grave aí, quer dizer, parece-me, é que a narrativa que apareceu era como se a senhora tivesse, quer dizer, pelo menos apareceu e não foi só aqui, em França também, eu estive a ouvir ontem os noticiários, é como se a senhora tivesse locupletado com estes dinheiros, quer dizer... se ela tivesse ficado com o dinheiro. Mas ela tivesse ficado com o dinheiro, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, quem ouvir a grande parte dos nossos jornalistas e a narrativa era como se ela tivesse empochado. Mas olha que eu vi peças muito bem feitas a descreverem o problema, que foi a utilização de fundos do Parlamento Europeu para pagar claro, mas é uma prática que eu por acaso tive o cuidado ontem de perguntar a vários amigos meus que estão na política. É uma prática que os partidos, de uma maneira geral, seguem, que é pôr os seus como os assessores, não é só do Parlamento Europeu, é pôr os assessores. Cá faz-se isso. Ou digamos, os assessores são pessoas do partido que entram naquelas cotas pagos pelo erário público. Pagos pelo erário público, pelo Parlamento, porque têm a dupla qualidade e trabalham no partido e trabalham também como assessores do Parlamento. Às vezes sim, outras vezes era não. Isto que estava em jogo, não é? Isso é a primeira coisa. Portanto, não, e aliás há outros partidos em França, o próprio Modem e Modem foi condenado também. E o de Mélenchon também vão ter estes problemas. Claro, o Modem foi condenado. Vão ter estes problemas. Isso é a primeira coisa. Segundo, há aqui uma coisa que é uma punição por umas multas. Agora, uma pessoa que está, coincidentemente, neste momento,
É a candidata, digamos, para passar sempre à segunda volta. Tem as preferências maiores na primeira, fica sempre ela. E é sobre ela que cai a inibição de... também, quer dizer, que já tivemos o caso da Roménia. Estamos a ver uma espécie de uso ou abuso do poder judicial para entrar na política. E eu acho que isso vai ter as piores consequências em termos de, quer da desconfiança em relação às instituições, e vamos ver se em França não dá uma agitação de rua, porque os franceses têm mais facilidade de ir para a rua que normalmente tudo dá uma quase agitação de toda rua. em França, não é? As pessoas vêm muito para a rua. Bem sei serve para queimar pneus. Bem sei que a Marine Le Pen não é propriamente, não tem quer dizer, o Rassemblement não é muito forte em Paris, mas de qualquer maneira tem força, quer dizer, é o primeiro partido da França, teve mais de 10 milhões de votos, quer dizer, portanto fazer isto, eu penso que ela vai primeiro recorrer às instâncias e vai tentar fazer a coisa até porque não lhe Mas as hipóteses são mínimas. Não tem, nem sei se tem tempo. Pois, não sei, exatamente. Portanto, aí abre-se quer dizer, é um problema muito, muito complicado, não é? Eu acho... Mas deixa-me fazer uma pergunta. Se esta condenação tivesse sido feita ao candidato do partido Macron às presidenciais, já me diria a mesma coisa? Diria. Então tenho uma pergunta para si. Que o Jaime é jurista. Sou formado em Direito. Então não acha perigoso a sociedade começar a dizer que os juízes estão a fazer política? Não, mas parece que estão. Mas é que as constituições a começar pela francesa e a americana, foi quem nos ensinaram tanta coisa no mundo. Sim. Não é? São aquelas onde se criou a separação entre o poder legislativo, executivo e judicial para evitar abusos. Mas eu não conheço, enfim, a fundo a legislação. Mas o que me faz mais confusão nisto é a inibição, exatamente, porque parece uma coisa ad hoc, quer dizer, não é? Parece uma coisa ad hoc. Quer dizer, eu só em Portugal, só em Portugal, assim de repente lembro-me pelo menos 2 casos de alguém que olhou para o sistema judicial da mesma maneira, ou seja, que os juízes e os procuradores estavam a tentar causar danos. Mas os procuradores não percebem, os juízes já têm dúvidas, não. Eu, o Ministério Público, percebo. Até porque a gente o que tem visto ultimamente agora... é a função dele. Não, mas está bem, mas o Ministério Público, eu acho que aí há uma agenda política. Agora, no caso dos juízes, tenho as maiores dúvidas. Sim. Tenho as maiores dúvidas. Camilo, este caso mais evidente. Mas Jorge, está bem, podes inventar as teorias que quiseres, estou a dizer que eu tenho as maiores dúvidas. Não, mas é inventar teorias. E acho que é perigoso começarmos a dizer que os juízes estão a querer fazer política. Mais perigoso é o que os políticos andam a fazer em relação à justiça. Jorge, está bem, mas o problema é... Vamos por partes. Já no caso é assim. Este caso é um caso que começa na Europa. E a Europa chegou a acordo com vários partidos para se resolver o assunto. O que aconteceu, este caso de Le Pen, aliás, o Jaime tem toda a razão, a forma como estão a relatar isto é vergonhosa. Mas a forma que quem, Jorge? Eu vi jornais, Jorge, eu vi aí, vamos lá ser honestos, eu tenho muita crítica a fazer à comunicação social, ao meu setor. Mas há uma coisa que sei dizer. Eu ontem vi peças muito bem feitas sobre isto. Então, nas televisões e nas rádios. Então tens de dizer onde, que eu tenho que ver. Então vai lá. O que eu vi em concreto vai lá ver os jornais da noite ontem à noite e vai ver as rádios hoje. Milhões, houve processos na Europa em que a Europa chegou a acordo para ressarcir as verbas. Foram devolvidas. E aqui também vão ser devolvidas. Pronto. A Le Pen devolveu 330. Num processo de 4 milhões estamos a falar em 494 mil euros. Sim. E foram retirados os direitos políticos a uma candidata que por um tribunal francês. Não foi o tribunal europeu. Pronto. E aí veio a desconfiança normal, que é o seguinte: o sentido da proporcionalidade. Porque o sentido da proporcionalidade de um juiz não é o sentido da proporcionalidade do cidadão comum. Porque o cidadão comum, as pessoas deviam estar todas presas. Todas as que cometem um pequeno crime. Quase todas. E quanto mais penas mais elevadas, ainda melhor. Mas um juiz não tem outra responsabilidade, que é perceber a decisão dele no contexto. Portanto, a juiz é de esquerda. Não é de esquerda. Então. Vamos falar ao caso do Lula. Não, é que o problema é que a comunicação social está aí no caminho que lhe agrada, que é... Não é o problema da comunicação social. Tu começaste juiz, já estás na comunicação social. Camilo, eu ouvi, e eu próprio tive a ouvir, até porque fui lá na CNN, a narrativa acentuava sempre. Primeiro, tinha isso, era a corrupção. E até punham uma coisa da Marine Le Pen a acusar o Mélenchon de corrupção,
quer dizer, como quem diz, esta agora também, ela, quer dizer, quem ouvisse aquilo sem mais nenhum comentário, achava a senhora abarbatou os dinheiros. Segundo, sempre aquela coisa da Rússia, que a Rússia apoiava e que a Rússia não sei o quê, que lhe emprestava dinheiro. A ligação política, quer dizer, caso, sempre não, coisa. Portanto, a narrativa não é objetiva. Eu vou convidar Vossas Excelências a fazerem o zapping da box de todos os canais bem, mas, ontem. Jorge, Camilo, deixa-me terminar, se faz favor. Eu não te interrompo. Vou fazer, faz favor, a revisão ali à box, todos os canais ontem e hoje de manhã das rádios, que é para a gente perceber que houve gente que relatou mal e houve gente que relatou bem a situação. Azar. Mas enfim, continua. Admitindo que tivemos azar. Há o azar do Lula, há agora o azar do Bolsonaro, há o azar do Trump, há o azar da Roménia, há o azar em Espanha, há o azar em Portugal. Eu assinei o Manifesto da Justiça. A minha área política achou mal porque as companhias não eram boas. Porque as companhias não eram boas. Por acaso há lá umas companhias eu não quero saber disso. O que eu quero é que a isso. justiça não se meta na política. Nem os procuradores têm que se meter na política, nem os juízes têm que se meter na política. Porque o resultado é este. E quando vem com o argumento da separação dos poderes, tem que se lembrar que a separação dos poderes foram criados por políticos. Não foram o poder. Obviamente. Pronto. O que nós estamos a discutir é a República dos procuradores, a República dos juízes. Mas a justiça não se mete na política quer dizer o quê? Que a justiça não pode julgar políticos? Não, pelo contrário. O que eu quero dizer é que tem que julgar... Mas não pode julgar em função das preferências deste ou daquilo. Por isso é que eu estou a dar estes casos todos. O que nós estamos a assistir é que o combate político das democracias... Aliás, esta coisa que disse, e vou continuar a dizer publicamente, um dos erros, por exemplo, do PSD, do Pedro Passos Coelho, foi ter discutido o legado de Sócrates com base no processo de Sócrates. Não tem nada a ver. O que estão a fazer ao Sócrates é inacreditável do ponto de vista de um cidadão. Está 10 anos alumbrando para saber se é ou não Jorge, desculpa lá. Mas isso é por outra responsabilidade do próprio Sócrates que se mete uma série de recursos pelo meio. Camilo, Desculpa lá, isso não é assim. Mas está bem. Mas, e é a lei que lhe dá esses alçapões para ele se meter nisso. Mas essa, Camilo, como é óbvio, o cidadão, por isso é que essa é a verdadeira defesa do cidadão. Então não venhas aqui falar do coitadinho de Sócrates, desculpa lá, porque ele não é nada coitadinho. Camilo, eu não gosto que nenhum cidadão, seja ele de que cor política seja sujeito a um processo com esta natureza. Jorge, não é o cidadão que está sujeito. O cidadão aproveita os alçapões da lei para meter uma série de recursos e demorar o processo. Camilo. Até porque não quer ir ao Obviamente, não é? E quer restrições. Camilo, mas os alçapões da lei foram criados pelo tal Estado de Direito que tu dizes, da independência, em que os políticos disseram que os cidadãos teriam que ter aquelas garantias. Dizer a uma pessoa para não usar as garantias que os próprios políticos então dão... não digas que ele é um coitadinho, se faz favor. O que eu estou a dizer é que o sistema judicial, que é a responsabilidade do desenho dos políticos, está errado. É nesse sentido. Não foi isso que tu disseste, Jorge. Camilo, tu disseste aquilo a que estão a sujeitar o Sócrates. Esse verbo está mal utilizado. Está bem, o que estão a sujeitar... É diferente. Camilo, o que está a sujeitar é o processo judicial, como qualquer processo judicial, com este contorno. Aconteceu no caso de Lula, não tenho nenhuma simpatia por Lula, aconteceu, depois houve problemas nos procedimentos, aconteceu com o Trump, aconteceu na Roménia, está a acontecer agora em Espanha com o Sr. Sánchez, está a acontecer com todos os políticos. E as democracias que gostam do voto popular quando acham que resolve os problemas, agora os políticos estão a desviar os assuntos para a comunicação social e para a justiça. Vai correr mal para todos os democratas, não se iludam. Mas porquê é que isso só acontece agora e não aconteceu com Alain Juppé? Porque a direita está a subir. Alain Juppé, François Fillon, Sarkozy, José Sócrates, Hotel Saraiva de Carvalho. Porquê é que na altura não se alinhou? Porquê é que o comentário generalizado não foi... nos anos 80, porque é que... Não, o Hotel tem razão, os juízes são todos do PCP, quiseram-lhe fazer a folha para não ser Presidente da República. Não. Primeiro, nessa altura, vamos se calhar olhar para isto... Vamos para o caso de italiano... Ou porque é que em 2014 não olhamos? Não, o Sócrates tem razão. O Ministério Público e os juízes estão a tramar a vida para não ser candidato a Presidente da República. O caso italiano é um caso interessante. O caso italiano foi a existência de um super-juiz, o que é que aconteceu ao sistema político. No caso português, um dito super-procurador também criou uma tensão nos sistemas.
Ou Mas estás seja, a ver a diferença que estás a dizer? hã? Estás a ver a diferença que estás a dizer? Não, mas essas Não, mas coisas já está a juízes falar que do julgam. não, mas estava a falar do super juiz. Eu acho que... Não, estou a falar do sei. super-juízo, Mas o nós temos que Garzón, por separar. exemplo. Ó Jorge, nós temos que separar os juízes daquilo que são os Oh, procuradores Camilo, ou mas- quem instrui o processo penal. Mas que é o uma coisa diferente. juiz, é uma coisa que, enfim, como lido com alguns juízes, o juiz é tão cidadão como os outros e tem, portanto, faz a interpretação do que lhe dão. E essa interpretação, nós temos de desconfiar, nós somos obrigados, como cidadão, é a minha liberdade como cidadão, de desconfiar de outro cidadão no exercício da sua função que se excedeu. Quando eu digo tirar a liberdade política a uma pessoa por um processo de 494 mil euros, com aqueles contornos, não estou a dizer que o juiz fez propositadamente porque não gosta da senhora Marine Le Pen. Parece-me exagerado. As decisões judiciais são todas objeto Claro. Mas esta não tem confiança. Mas não tem. Tem. Não tem. Não vai chegar em tempo útil. Claro. Tem, Por mas isso é que é a questão da injustiça é do tempo útil. Por isso é que eu, no caso do engenheiro Mas isso é Sócrates- outra história, Jorge. Camilo, Não é? Os mas- políticos é que têm de reformar essa Exato. parte. Mas é o que eu estou a dizer. Mas está bem. É, mas que é o então- problema que chateia para Mas escola. vamos- E não é um dado curioso. O Melanchon foi das primeiras pessoas que saiu em defesa. Não, Melanchon disse. Mas agora vamos imaginar que isto tinha acontecido ao contrário, que tinha É sido só o Melanchon. igual E que a Marine Le Pen não tinha o problema processo nenhum com judicial, isto. A única maneira que nós temos como cidadãos de estar protegidos é temos que arranjar uma fórmula de os poderes da sociedade não desconfiarem nem dos sistemas de investigação do Estado nas procuradorias, nem da justiça. Os políticos é que estão a criar este problema. Eu não estou a dizer que os responsáveis disto são os procuradores e os juízes. Os políticos criaram. Repara-se, é É evidente. que eu só vejo uma maneira de olhar para isso, evidente. que é uma decisão judicial, é um poder independente, é aceitável e há mecanismos de recurso, de defesa, etc. mas- é a única maneira. mas Porque estamos a falar no direito- tirando esta forma, a única sempre alguém dizer, a um única dia, forma possível não é alguém gosta de dizer, alguma pá, coisa. não gosto, Eu acho que acontece várias ou coisas. altera-se o juiz. Nós passamos de uma fase em que um cidadão íntegro e com probidade não podia exercer cargos públicos. Hoje há tantos arguidos que já passou a não ser um problema. Pessoas que depois têm processos criminais, as pessoas desvalorizam. Quando se olha para o processo em si... Não é um problema para quem nunca foi erguido. Eu já fui e não gostei. Certo, mas o que eu estou a dizer, mas não é por causa disso que não se deixa de exercer funções públicas. Se calhar há uns anos atrás a sociedade não aceitava, hoje começa a ser comum. Ora, os políticos têm a obrigação de fazer o desenho da arquitetura do sistema, têm que perceber que cada vez que fazem o combate político através dos tribunais, vão ter o, Então como é vamos que- lá, o testar, reflexo. vamos lá testar a tua teoria. Então o Miguel Albuquerque é erguido. Tu achas que ele devia ser o Presidente do Governo Regional? Devia ser quê? Deve ser o Presidente do Governo Regional. Bem, Não são a democracia que levou, ele é que se candidatou. Não, estou-te a perguntar a ti, Jorge Marrão, não quero saber Mas de democracia que é para de- nada. Estou a perguntar a tua opinião. Como Tu, Jorge cidadão, Marrão, achas que eu o se Miguel fosse Albuquerque arguido, fica não. Isso depende Não, do mas caso. ele é erguido. Jorge. Está bem, mas Na é o que eu Madeira. estou a dizer. Não deve ser Presidente do Governo Regional. Não é isso que eu estou a dizer, ó Camilo. O que eu estou a dizer é o seguinte: essa é uma decisão do cidadão Miguel Albuquerque. Eu, como Mas cidadão, eu quero tomaria saber a o que é que o opção. Jorge Marrão acha, não é o que ele acha. O que ele Mas acha já sobre o sei. quê? Sobre isso. Tu Mas eu não acabaste tenho de que dizer achar sobre a aqui, decisão dele. tu acabaste de dizer aqui ok, que a sociedade evoluiu nesse sentido. Eu também acho que deve evoluir. Pronto. Agora a questão é, eu acho, a partir do que nós temos visto nos últimos anos, eu acho que um tipo constituído de arguido deve poder continuar a exercer as suas funções. Porque eu acho que a justiça está, e os procuradores estão Então a a fazer política. Marine Le Pen. Não. devia ser Eu estou a falar inibida, dos pá. procuradores. Estou a falar dos Tá bem, procuradores. mas Estou a falar da decisão do tribunal. É, obviamente, porque há uma decisão do juiz, não é? Sim, ser O juiz é que é o constituído julgador. Sim. Não é o Ministério Ó, Público. Camilo, o que nós estamos a fazer neste É momento. que ela não foi constituída arguida, ela foi condenada. Camilo, então questão é, vamos eu fazer acho o que nós caminho. podemos- Vamos fazer o caminho. Tu dizes isso agora porque achaste que os procuradores se cederam na forma. Não é que acho. Os factos estão a mostrar Pronto. há vários anos esta O parte. que nós estamos e há a- aqui uma tentativa de fazer Pronto, política. e eu estou-te a antecipar um outro facto. Que agora tens que aceitar, que é o facto de os juízes estão eles também agora. Há uma diferença. Mas, ó Há uma Camilo, diferença. ó, Camilo,
O Ministério Público não é juiz. O juiz é quem julga sobre facto. Se eu perguntar, e depois de não gostas, tens recurso. se tentar Mas é que esta não tem recurso. Tem recurso, não vem a tempo. É Pois, diferente. vai dar Está ao bem, mesmo. mas isso é um problema Não, ainda pode político. ir ao Não, mas setembro. volta- isso- mas essa- volta a um tema mas ia que- fazer aqui outra questão, que é se nós quisermos interpretar uma vontade política de uma decisão judicial, Não estou a interpretar isso. Não é sentido. nós podemos fazê-lo de outra maneira. E no fundo o tribunal também pode ter dado uma ferramenta e uma grande arma de vitimização. É verdade. À senhora. Pode. Indiscutivelmente. Pode. Vamos ver. Indiscutivelmente. É possível. Vamos ver. Que é o que ela vai explorar É agora. possível. Vamos ver. Mas isto é para voltar ao meu Mas, ponto ó, inicial. Que a decisão judicial é a decisão judicial. Elas são todas contestáveis e é por isso que há recursos. Mas não são contestáveis, não podem ser contestáveis politicamente. Não são armas não são instrumento político. Mas nós estamos às vezes a... Agora, se nós quer dizer, os tribunais não podem, as decisões judiciais não podem ser instrumento político e, portanto, os tribunais Não, temos não que arranjar aqui uma estamos a solução para dizer. isto. Então o que é que vamos Não, fazer? nós- Os tribunais não julgam políticos. Então se calhar vamos voltar um bocadinho. O que eu estava a tentar dizer Agora, é o seguinte. eu estou aqui de acordo relativamente ao resto. Quer dizer, Não, mas- eu acho eu respeito a decisão, porque enfim, não tenho Não, e- eu nem sequer sou francês, mas eu respeito a decisão. Mas agora, Nuno, aquilo é um interpreta a facto, aquilo decisão. são factos Oh, Nuno, praticados e nesse por aspecto- toda a gente. Não aqui, na Assembleia da República. Mas, ó, há funcionários que são pagos pelo Parlamento Claro. que nunca puseram os pés no Parlamento. Oh, Nuno, e mais espantoso, quer dizer, em termos de arbitrariedade, é de facto aquele Supremo Tribunal da Roménia que anulou, não só anulou primeiro uma eleição, não é? A primeira volta de uma eleição, e depois foi completamente arbitrariamente esse mesmo candidato que tinha sido primeiro na primeira, foi impedido de... Eu percebo tudo isso, mas é que isso, mas eu mas é acho que que a isso na verdade gravidade pode- também é dar aqui alguma razão a quem no fundo andou anos a dizer que o Lula da Silva era um preço político. Pois. Quer dizer? Pois é. Que estava a ser vítima é isso que eu da estou a perseguição dizer. judicial. Claro. Mas O eu Lula estou- da Silva foi Mas, vítima de perseguição judicial. Eu não acho. E qual é o resultado? Ele, obviamente, recorreu e ganhou. E agora está o Bolsonaro. Foi ao contrário. O que eu estou a tentar explicar é o seguinte: que não tem nada a ver com esta conversa, como eu digo, de café que a gente faz sobre estas coisas que são muito mais complexas. O que estou a dizer é o seguinte: o sistema político quis agora criar uma nova forma de debater política usando os tribunais e de acordo com cada sentença, se é da minha linha política está bem, se é da minha política está mal. Mas usando os tribunais porquê? Porque por qualquer coisa. Repara, este caso é um caso interessante. Este caso é... Se o tribunal tivesse dito ou não. é obrigado a devolver deixa-me o terminar. dinheiro O caso e é- tem 2 anos de pena suspensa, havia problema? Todos estes casos foram negociados com a Comissão Europeia e foram resolvidos por reembolso de verbas. Ou seja, quando tu fazes um desvio dos fundos europeus, em geral, o que tens que fazer Mas é esse é um problema da devolver. Comissão Europeia e do partido da Marine Le Pen, não é um problema dos tribunais franceses. E da lei francesa. E eles quiseram seguir por aí, como já fizeram outros. O que é que estão a fazer? O debate político vai para os tribunais, porque a partir do momento em que confrontam uma decisão tribunal com uma decisão popular, estão a dizer que vai haver uma luta entre um sistema que teoricamente deveria funcionar, que não é a democracia popular direta, que foi aquilo que nos levou ao Estado de Direito. O Estado de Direito é a proteção relativamente a várias matérias. Uma delas é Mas não é acabar democracia direta. Mas a democracia direta está a levar um tema. Com a democracia direta, a democracia popular, na lógica do voto, em que eu agora é independente. Aliás, agora os políticos começam a dizer, independentemente do que diz o tribunal, o que conta é o voto popular. Ora, este Mas eu acho que esse é um problema. Pronto, mas é por mas aí que esse se vai- Aliás, o Mélenchon, e Claro, nesse o aspecto, Mélenchon veio muito logo. bem, veio dizer, eu não quero derrotar, quero prefiro derrotar derrotá-la a nas Le urnas, Pen, sim. e isto, eu penso, que a Le Pen talvez não acabe por não lhe ser útil, se ela não puder ir, mas para o partido dela e para a causa dela, vai funcionar, porque... Eu estava Mas eu acho que isto vai funcionar ao contrário. Acho que Aliás, todas estas... quem se queixa neste momento da perseguição devia estar a fazer ao contrário. Não, mas isso tem que se queixar, porque a perseguição existe. Ela pode candidatar. Vamos lá ver, eu estava a lembrar do tempo do regime do Estado Novo.
Mas se calhar O até que é que bom. aconteceu ao Ela vai, Alberto ela, Delgado? vai, ela vai estar a É que fazer o problema- campanha. Imagina, tem o Bardella, tem o Bardella em continua a ser campanha deputada e candidato. não foi suspensa da E função. ela não, Mas o ela nem Bardella foi não pode ser, porque o Bardella não tem 35 anos. Ela na altura não. Pois da não, eleição. ele só tem Não, ele ela tem tem. 30. Há uma grande Mas candidata. ela ainda nem saiu. Há uma grande candidata. Mas é preciso que ela esteja de acordo com isso, que é Marion. Mas eu acho que Marion. a gente está aqui a desviar podemos estar sem. Ela sem continua querer, a ser, não é? ela continua a ser Mas deputada, por exemplo. Estamos a Continua desviar. a ser deputada. Jorge, Se cuidado tu com o achas que o microfone. exercício do Jorge, no direito microfone, político no microfone. é assim, se tu achas que o exercício do direito político, a inibição do exercício do direito político é um valor supremo na sociedade, porque a sociedade lutou para que as pessoas pudessem ter essa capacidade. Quando se inibe, nós temos que ter um escrutínio diferente. Eu se me disser assim, mas sanções ela de é inibição. condenada por pagar 100 mil euros por ter lá a pulseira, mas vai lá a eleições. Isso é um problema. Em geral, as pessoas diziam, isso se calhar não tem nada a ver com a política. A partir do momento em que nós vemos em tudo, é porque o problema não é França. É que foi o caso do Lula, o Bolsonaro, o Trump, de linhas políticas Sarkozy, diferentes. Fion, Alain Juppé, da José Rússia, Sócrates, Hotel Saraiva de Exatamente. Carvalho. E só não foi o Valéry Giscard d'Estaing, porque Pronto. nessa altura ninguém tocava nos políticos. Pronto, agora o que é que acontece? O sistema político quis. Aliás, Itália fez isso. Itália resolveu o sistema político, a República dos Juízes. Qual foi o resultado prático? Foi a destruição dos sistemas partidários. Ora, e nós vemos hoje em Portugal que isso é um problema. Nós temos António Costa por causa de um parágrafo da Procuradoria. Isso não é verdade. Oh, O António Costa não se demitiu por causa de um parágrafo. Não vou voltar a discutir. então foi porque não tinha o parágrafo, queres ver? Tão boa. Não vou voltar a discutir. Podemos voltar a isso no outro programa. Exato. Estamos a Mas, terminar oh, este. António Costa demitiu-se porque havia uma vaga no Não, Conselho. eu só queria para Quem fez carreira a dizer à justiça o que é da Apressar. justiça, à política o que é da política, Só- não olhou para um parágrafo e disse, não, não, afinal, só aqui à um justiça tema o que é da política importante e é à assim, política o que é a da justiça. política, a política está a entrar numa lógica, diria, que é a lógica, há pouco falávamos, de não vamos enfrentar eleitorados. Ou seja, a política está a entrar numa lógica cobarde. O sistema de justiça tem que ser pensado para que as pessoas não pensem que o sistema não funciona, e isso é responsabilidade da política, com todo o respeito. Não podem dizer nem aos juízes, nem aos procuradores que eles não estão a exercer a lei, porque eles olham para a lei está ali e eles aplicam-na. No final do dia é o que lá está. Porquê é que vocês fizeram isto assim? Porquê é que deu origem a este tipo? Porquê é que o juiz tem este poder? Até onde é que pode ir? A atribuição dos poderes ao juiz não é uma atribuição dada, no fundo, é o sistema político que lhe deu. Ora, se a política não quer refletir sobre isso e que se quer Não, o sistema acobardar... político é a comunidade. Sim, a comunidade, mas é através do sistema político. O político, representando na comunidade, diz, eu acho que estas é as garantias que os cidadãos devem ter. Diz, olha que essas garantias podem gerar este tipo de problema. Então se calhar temos que rever isto. É melhor revermos. No caso de um juiz, como é que um juiz... Eu ainda me recordo, no caso das eleições com Al Gore, quando perdeu, que ele deu uma justificação interessante, disse, mas você não contesta? E ele disse, eu como tinha formação constitucionalista, eu não vou contestar porque eu quero continuar a proteger o sistema judicial. E eu acho que um xerife, que no fundo era de um condado, que fez a contagem, deu mais de 900 votos ao candidato ou ao oponente, disse, eu aceitou. Mas isso é um político raro. É um político que de repente... Não é o caso de Marine Le Pen. Não é o caso da não vai ser, não Podia vai. ter dito a mesma coisa. Não é o caso da política hoje. Quando se diz a Marine Le Pen, é quem não gosta da Marine Le Pen politicamente, porque eu dou o exemplo ao contrário. Não, as coisas estão muito mais radicalizadas. Completo. Isso é um ponto que é muito incrível, importante. Quer dizer, Mas o problema é que a forma como se está a conduzir o debate está-se a radicalizar ainda mas mais. a radicalização é fatal, quer dizer, já aconteceu, não foi. Sim, não vale a quer dizer, pena. Quer dizer, todas estas, a gente já tem falado disso e há de continuar a falar, mas se a gente pensar que o Trump, uma pessoa como o Trump, ser eleito para o lugar mais importante do mundo, o Trump não é uma causa, é uma consequência. Certo, estamos todos de acordo. Ou seja, as pessoas chegaram a um ponto tal que dizem certo. este senhor que é um provocador, que vai mudar coisas, que faz, é quem a gente quer, porque isto chegou a um ponto
que Não, é um aqueles... ponto de ruptura total. Aliás, ponto de como é que os ruptura. conservadores isto é americanos, Exato. um conservador americano Exatamente. olha para um homem Ele- que tem aquela relação com as mulheres, com a família, Não, mas com prostitutas, etc. E diz, não, a coisa neste mais senhor, interessante. é neste senhor que eu me vejo. Nuno, Mas eu é- sempre mas disse é que a isso. coisa mais interessante para mim neste fenómeno, e digo isso não é de agora, digo isso desde que o Trump apareceu, é que os evangélicos americanos, com todo aquele puritanismo, votem numa pessoa. E a melhor defesa que eu Cheio vi de do pecados. Trump, a melhor defesa que eu vi do Trump, foi É- numa é a revista subversão de valores. de judeus ortodoxos americanos que o compararam ao rei David. E o rei David, que era um pecador, que fez aquela coisa horrível de mandar o marido da Betsabé, que era a amante dele, mandá-lo para o sítio mais perigoso. Normalmente, É verdade, os é casos que eu conheço em Portugal promoviam-nos, pá, não os mandavam para lado nenhum. Era exatamente uma forma. Era muito mais portanto, que era um sacana, quer dizer, o David, mas continuou a ser lá a figura e depois penitenciou tudo isso. E é engraçado, porque o que eu acho é que passamos para uma lógica. A gente tem sempre a mania que os políticos manipulam. Os eleitorados também usam os políticos. É muito interessante. Eles estão Porque a fazer. Eu acho que é mais isso do que o os contrário. conservadores disseram assim: este tipo que tem esta vida que tem, mas vai defender. E ele nisso tem sido impecável. Quer dizer, aliás, é por isso que também é detestado. Ele, de facto, está a cumprir a agenda dele. Quer dizer, que é voltar a dar empregos aos americanos à custa do que seja do que for. Por exemplo, o coisa da vida, e ele encarnou, lá está, aquela coisa super conservadora. Ele pegou nisso, Bom, como se não tivesse passado. Temos de fechar o programa, já vamos com mais de uma hora de programa. Como já reparou, debates com visões diferentes, mas é para isso que existe o Think Tank e é para isso que existem comentadores diferentes. Foi o Think Tank desta semana, mas antes de irmos embora, não quero deixar de lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, a Prozis, mas também a Blue Crow. Quanto a nós, já sabe, voltamos na próxima terça-feira. Quero agradecer ao Nuno, que veio cá connosco ao estúdio, ao Jaime e ao Jorge. Eu e você já sabe também que temos encontro marcado às 8 da manhã. Muito obrigado e até para a semana.